Olá, paz do Senhor Jesus. Mais uma sexta-feira aqui, né? Na intenção modesta, simples de compartilhar a palavra de Deus. E é interessante, né, como Deus ele faz as coisas da forma como ele quer. Porque eu tinha pensado durante todo o dia, né, de falar sobre o que está escrito no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Mateus, mas no capítulo 13, que fala sobre o semeador que saiu a semear, né? Mas quando eu abri a minha Bíblia, né, para procurar o texto, eu me deparei com uma outra passagem aqui em Mateus capítulo 8, e eu senti no meu coração assim a necessidade de falar sobre essa palavra. E eu creio que Deus vai ministrar primeiro comigo, porque muitas vezes nós acordamos com uma má notícia. Muitas vezes nós, do nada, pegamos o celular e recebemos uma notícia que parece que é o fim do mundo e que parece que não existe mais esperança e nós ficamos ali atordoados. E de ontem para cá eu tenho vivido, né, essa experiência, porque logo pela manhã, quando eu peguei o meu celular, eu tive uma má notícia, né? Então, quando eu me coloquei ali diante de Deus, eu vi o quanto eu preciso dele, eu vi o quanto essa minha preocupação acabou me afastando, não que me afastou no sentido de esquecer de Deus, mas eu vi que no meu coração houve ali um sentimento muito ruim. E isso acabou tomando conta dos meus sentimentos, dos meus pensamentos. Não que eu estivesse colocado Deus de lado, pelo contrário, eu busquei a Deus. Mas eu fiquei pensando de ontem para hoje como algumas más notícias, né, algumas situações, alguns acontecimentos da nossa vida, do nosso cotidiano, coisas normais, de uma vida de pessoas normais, né, podem mexer tanto com as nossas emoções. Então eu quero começar orando, né, e você que ouvir essa palavra, né, que eu vou compartilhar com você, que você possa se sentir tocado e que Deus possa verdadeiramente assim te ensinar algo novo e que a gente possa refletir nesse texto e compreender, né, que muitas coisas do lado de fora podem sim atrapalhar a nossa comunhão com Deus, atrapalhar a nossa caminhada cristã, algumas situações, algumas decisões, e às vezes não depende da gente, às vezes nós não fizemos nada para ter aquele resultado, às vezes é algo do lado de fora mesmo, mas fato é que algumas coisas tiram a nossa paz, né, nos perturbam, nos deixam ali, de uma certa forma, prisioneiros de um sentimento ruim. Isso é normal, né? Então eu quero orar a Deus para que Ele venha falar no meu coração, através de mim, e que Ele venha tocar no coração das pessoas que ouvirem esse meu devocional, que é com muita alegria que eu compartilho. Eu quero orar ao Senhor. Pai, eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade, eu te agradeço porque eu sei que se eu estou aqui foi o Senhor quem me fortaleceu. Eu reconheço, Senhor, das minhas fraquezas, eu reconheço da minha incapacidade, eu reconheço que nada sou, Pai, e que o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me cuidado, o Senhor tem me capacitado, Senhor, a orar, a te buscar, a não desistir, a permanecer. Fala comigo, Pai, nessa palavra, fala com todos aqueles que vão ouvir, Senhor, esse meu devocional, e que eles possam também compartilhar com outros, porque muitas vezes essa é a realidade de muitos, né? Essa realidade desse texto aqui aconteceu com Jesus, com os discípulos, e a diferença, Pai, é de estar em como nós lidamos com os nossos sentimentos. Então nos ensina, Pai, a gerenciar as nossas emoções e a focar, Pai, e a ter fé, sabendo que o Senhor é um Pai que cuida de nós, um Pai de amor, que o Senhor não desiste nunca de nós. Nos ensina, Senhor, a lidar com as controvérsias, nos ensina a lidar com as perdas, nos ensina, Senhor, a lidar com tudo aquilo que de alguma forma nos tira a paz, a tranquilidade, o sono. E vem, Senhor, com a tua sabedoria, nos ensinar e principalmente, Pai, a nos manter nos seus caminhos, observando
cumprindo, obedecendo, praticando, ensinando, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ensina, Senhor, porque nós precisamos da Tua misericórdia e da Tua graça. Em nome de Jesus eu oro, Pai, sabendo que essa palavra vai cumprir o objetivo, Pai, daquilo que o Senhor colocou no meu coração para o dia de hoje, para esse momento. Amém. Bom, o texto que eu quero compartilhar com você está em Mateus capítulo 8. Amém? Jesus acalma uma tempestade. E essa passagem ela é muito conhecida, né? É extremamente conhecida. Todo mundo prega sobre essa palavra, todo mundo fala sobre essa situação, todo mundo fala sobre esse evento, né? Todo mundo comenta, pelo menos já ouviu dizer, né? Não sei se meditou, não sei se já viveu, não sei se já viu alguém nessa situação, mas o fato é que hoje eu falo dessa palavra como alguém que vive essa palavra no dia de hoje. Como alguém que está aqui nesse barco. Com alguém que sabe que Jesus está no barco. Mas quando aquela tempestade, aquela grande tempestade chega, os discípulos se desesperaram. E às vezes a gente recebe uma notícia e a gente também se desespera. E eu, diante de uma notícia ruim, me preocupei. Não tem necessariamente a ver comigo, com a minha vida, né? Mas envolve uma pessoa a quem eu tenho muito apreço, com quem eu me preocupo. É uma vida, né? É um ser humano, é uma pessoa que está passando uma situação. E obviamente, por conhecer a pessoa, eu me angustiei, eu me preocupei, eu me preocupei, né? A palavra certa é eu me preocupei. E isso acabou me custando uma noite mal dormida, uma preocupação. Orei a Deus, conversei com meu pai, entreguei nas mãos dele, né? Essa situação, essa vida, né? Falei algo da parte de Deus também. E eu entendo que tudo isso é um projeto de Deus, porque Deus ele trabalha como Ele quer e eu tenho visto isso no meu dia a dia, nos meus momentos difíceis. E diante dessa notícia, dessa grande tempestade, a qual eu não esperava e veio repentinamente, sem pré-aviso, sem bilhetinho, sem mensagem no WhatsApp, sem nada, simplesmente essa tempestade veio, chegou. E é inevitável, não tem como impedir uma grande tempestade. Ninguém tem o poder de impedir uma grande tempestade. É algo natural da nossa vida, nós teremos aflições. E quando o texto diz aqui que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram, Jesus, na sua onisciência, sabia que essa tempestade poderia acontecer. Né? Nós temos que lidar cada dia com o seu dia, sabendo que amanhã ou depois algo vai acontecer de terrível. Talvez não conosco, talvez com uma pessoa amada, talvez com uma pessoa vizinha, com um parente, com um amigo, com um estranho, com o nosso inimigo, mas quando nós temos um coração voltado para Deus, um coração ali, sabe, entregue ao Senhor Jesus, com essa mente de Cristo. Oi, Cláudia, tudo bem? Seja bem-vinda. A paz do Senhor Jesus. Então, assim, quando nós temos a mente de Cristo, o coração de Cristo, é impossível você ver a tempestade na vida de alguém e você não se sentir parte dela. Nessa ocasião, Jesus entrou no barco. Os discípulos foram atrás. Muitas vezes a gente vai atrás de alguém num barco e a gente não se dá conta que uma tempestade está por vir. E a tempestade chega. E como que nós estamos emocionalmente para encarar, né, esses imprevistos que a vida nos dá? É muito difícil. Porque a gente não acorda e fica se preparando, né? Ai, deixa eu me organizar aqui nos meus sentimentos, deixa eu apertar esse botão, aquele botão, ajustar essa chavinha, e se tal coisa acontecer, eu vou estar bem. Não, a vida do cristão é todo dia. A gente tem que estar preparado para a pior notícia todos os dias, porque a gente não sabe quando vem. Às vezes vem da parte do próprio Deus, para disciplinar, para nos educar, para nos colocar no caminho, para trazer um conserto para a nossa vida.
às vezes vem da parte do inimigo, para nos afrontar, para nos fazer desistir, para nos fazer desanimar. Então, independente de onde está vindo, fato é que a nossa decisão, o nosso comportamento, não depende nem de Deus e nem do inimigo. Nós precisamos saber onde está a nossa fé. E quando Jesus ele entra aqui nesse barco e os discípulos vão atrás, porque é gostoso estar onde Jesus está, né? Isso nos dá um conforto. Mal sabia eles, porque aqui onde aconteceu essa tempestade, não era um grande mar, eles não estavam ali no meio de um oceano. Não existia uma probabilidade concreta de que viesse um vento ao ponto de que essa grande tempestade açoitasse o barco a ponto de parecer que tudo estava terminando, que seria o fim do mundo. Boa noite, Cidinha, paz do Senhor Jesus. Então, era um lugar pequeno, quando a gente olha no mapa, é um lago, é um lugar pequenininho. E às vezes as grandes tempestades vêm em momentos, em locais que a gente menos espera. E a gente tem que estar preparado, nosso coração tem que estar em Cristo, para a gente poder suportar. E como eu estava falando no começo, ontem eu acordei, peguei o celular e tinha uma péssima notícia. Não diz respeito diretamente a mim, mas envolve uma vida humana. Né? E ali meu coração se constrangeu diante daquilo, daquela má notícia, dessa situação que essa pessoa enfrenta. Veio uma tempestade. E nós precisamos também estarmos prontos para ajudar as pessoas, para ter uma palavra de conforto, uma palavra de amor. Porque às vezes as pessoas elas não sabem lidar com as emoções. E talvez a gente já passou por uma situação parecida. Talvez nós já somos experimentados naquela situação. Talvez nós já estamos maduros para aquela situação. E quando a gente vê a imaturidade do outro, geralmente a gente acha que é fácil, porque a gente só vê o resultado de agora. A gente se esquece do que a gente teve que passar, da dor, da vergonha, às vezes da impossibilidade até de pedir ajuda para alguém, né? Porque de repente essa tempestade é consequência de algo que fizemos e o resultado chega. Então, além de ter que estarmos prontos para administrarmos as nossas tempestades, eu penso como pessoa cristã, nessa minha caminhada, nessa minha luta, né, com os meus próprios pecados, eu penso que a gente tem que também ter disposição para ajudar as pessoas a passarem as suas tempestades. Porque veja, Jesus ele entra no barco, os discípulos vão atrás. A tempestade vem e Jesus está dormindo. Jesus já era emancipado. Jesus extremamente maduro. Jesus plenamente com fé em Deus. Só que os discípulos, não. Quem no barco ali estava pronto para aquela tempestade? Né? Quem ali tinha condições emocionais totalmente bem gerenciadas? Só Jesus. E quando a palavra diz que era uma grande tempestade, não era um ventinho, uma chuvinha, era uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriam o barco. Né? E às vezes a gente se envolve em algumas situações e parece que a gente não consegue nem respirar. A gente perde totalmente o foco, a gente não come, a gente não dorme, a gente não bebe, a gente não lê Bíblia, porque é muito difícil. Né? Trazendo assim esse texto para a nossa realidade de hoje, né? Trazendo esse texto para algo que eu estou experimentando de verdade. Hoje eu estou vivendo essa passagem. Eu estou dentro desse barco com essa pessoa que eu sei que Jesus ama, que Jesus quer salvar também. A tempestade veio e hoje eu me encontro um pouco mais madura que essa pessoa, mas não tão madura como Jesus. Né? Então são 3 pessoas ali num grau de maturidade diferente. Mas eu reconheço que Deus está nesse barco comigo. Eu reconheço que Ele está cuidando de mim e também está cuidando dessa pessoa. E quando eu sentei aqui para poder compartilhar uma palavra de Deus, na verdade eu tinha pensado em compartilhar a passagem do semeador, porque Deus tinha colocado algo no meu coração. E quando eu abri a minha Bíblia, simplesmente abri, e eu me deparei com esse texto, é como se eu ouvisse Deus falando, não, fala isso aqui, não é o que você está vivendo? Não é o que você está experimentando? Então compartilha a sua dor, compartilha a sua tempestade, compartilha
as suas inseguranças, porque todo mundo tem, não é vergonha para ninguém, né? Só que aqui, enquanto Jesus dormia, e eu a noite inteira acordada, porque é nosso, né? Isso é do ser humano. E eu a noite inteira acordada lá e Jesus bem quietinho. E não que o nosso Deus dorme, né? Eu tô falando assim, trazendo a aplicação do texto. Jesus bem lá na glória com o Pai, fazendo todas as coisinhas lá deles, e eu aqui, preocupada, aborrecida nesse sentido, né, de ter recebido essa notícia, extremamente desagradável. Graças a Deus não é caso de morte, de doença, nada, mas é uma situação bastante dolorida para essa pessoa, e eu acabei me envolvendo nessa dor, que eu acho que o nosso coração é assim, né? A gente tem que se indignar com a dor do outro também. Só que enquanto Jesus dormia, e enquanto Jesus estava bem quietinho, eu aqui toda desesperada, acredito que essa pessoa também estava desesperada lá, né, no lugarzinho. E o que me chamou a atenção? Que os discípulos, eles falaram assim, uma coisa bem rápida, curta, prática e objetiva. Senhor, salva-nos. Salva-nos. Muitas vezes, sabe, a única coisa que eu consigo dizer para Deus é assim, Senhor, me salva. Senhor, me ajuda. Porque às vezes a gente quer tentar orar, sabe? E quer falar palavras difíceis, e quer ficar horas de oração, mas às vezes tudo que sai do nosso coração é salva-me, ajuda-me, me fortalece. Sabe aquelas frases assim que chega até a ser repetida, porque o nosso coração não sabe o que fazer? É exatamente assim. A única coisa que eu conseguia dizer para Deus era, Senhor, me ajuda. Vai lá, conforta esse coração, conforta a mente, dá estratégia, né, ampara, fortalece. Porque assim, eu não tinha o que falar. E eu tive que confiar. Eu me vi numa situação que eu disse, ou você confia ou você confia. Só que Deus é tão misericordioso que Ele me lembrou de uma outra situação. Muito tempo atrás, eu era jovenzinha. E eu estava na época da faculdade, eu estava prestando a OAB ainda. E eu me lembro da dificuldade que foi. Só que eu estudava muito, né? E eu reprovei na primeira fase da OAB. E do nada chegou um amigo meu e ele falou assim, pô, Veridiana, parabéns, você passou. Eu falei, não, eu não passei. Ele falou, mas eu vi seu nome. Eu falei assim, não, impossível, eu não passei. Eu acabei de ver o resultado da prova. Ele falou assim, não, vai lá na UAB que hoje é o último dia para você recorrer. E eu fui. Pensa, eu não sabia nada. Cheguei lá, faltava meia hora para fechar a OAB. E a única coisa que eu consegui dizer foi, Senhor, me ajuda. Porque às vezes, só Senhor me ajuda já é uma mega oração. Deus super gosta dessas coisas, porque sai voluntário, sabe? Sai espontâneo. Às vezes uma oração toda programada não é tão espontâneo, né? E naquele momento, assim como os discípulos aqui, quando eles falam salva-nos, foi muito espontâneo, foi muito natural, foi muito voluntário, né? Foi num momento de desespero, eles não tinham mais o que falar. E nesse dia eu também não tinha o que falar para Deus. Então eu só disse assim, Senhor, me ajuda. Abaixei minha cabeça, escrevi no papel lá. De verdade, foi Deus que me orientou, porque eu era só uma menina, né, uma jovenzinha saindo da faculdade, e Ele me ajudou. Eu nunca tinha feito aquele procedimento. E aí Deus também me lembrou na segunda fase da OAB, porque esse recurso ele foi provido, né, aceitaram o meu recurso, e eu consegui ir para a segunda fase. E aí eu disse assim para Deus, Senhor, se for para passar nas duas fases, o Senhor me passa nessa. Se não for para passar na segunda, não passa em nenhuma, né? Porque isso só vai dar trabalho. Porque o Senhor sabe todas as coisas. O Senhor sabe se eu vou passar lá na segunda. E por incrível que pareça, a tempestade chegou de novo. Eu fiz a segunda fase na fé que eu passaria, porque afinal de contas eu já tinha conseguido o resultado do recurso. Só que Deus resolveu provar minha fé. E veio a segunda tempestade e eu reprovei na segunda fase. E no domingo eu estou ali prestando uma prova para a Procuradoria-Geral do Estado.
Eu não sou muito ficar falando de mim não, porque eu gosto de falar de Jesus, mas eu quero dar testemunho daquilo que ele fez. E aí eu me lembro que eu tô saindo da prova, uma amiga minha, a Wanda, ela começa a me chamar. Veri, aí, oi, tudo bem? E aí, passou na OAB? Eu falei, não, reprovei. Ela falou assim, ó, quando eu chegar em casa, olha a misericórdia de Deus. Quando eu chegar em casa, eu vou te passar o telefone de uma amiga. Ela fez recurso na segunda fase e passou. Muito bem, cheguei em casa, ela me passou o número. Liguei para essa moça. Ela me explicou de ponta a ponta, passo a passo de como eu deveria fazer. Com a maior paciência do mundo. Eu nunca vi a moça. Até hoje, eu não sei quem é essa moça. Eu falei com ela apenas uma vez no telefone. Ela me passou todas as informações no meio daquela tempestade, porque a única coisa que eu conseguia fazer é: Senhor, me ajuda, Senhor, me dá uma luz, me dá uma direção, né? O Senhor me fez passar naquela primeira prova. E aí, pela misericórdia, eu me lembro que eu fiz o recurso, entreguei na OAB, e minha mãe teve um sonho dias antes. E no sonho, ela via um rapaz corrigindo as provas, e quando ele perguntava se eu passava, se eu tinha passado, ele meio que olhava assim com um olhar de sim, só que ele não respondia em palavra. E às vezes Deus ele vai olhar para nós no sentido da nossa fé e ele vai responder lá da glória, lá do trono. Ele vai responder, mas talvez não com palavra. Por quê? Porque ele quer a nossa atitude. Então, assim, naquele momento, eu tive que praticar a minha fé, porque ou eu confiava em Jesus para passar na primeira prova da OAB, que são 2 fases, e eu consegui reprovar nas 2. E eu sempre fui muito estudiosa, mas eu creio que Deus ele permitiu aquela tempestade. Porque se eu passasse, seria mérito meu. Eu estudei e passei, ok, mérito meu. Mas quando Jesus ele retém ali alguma coisa, e ele me faz nessa disciplina de um pai com filho, e ele me fez ali ir atrás, e ele foi dando recursos para mim. Né? Porque não foi assim, eu tirei da cartola como um mágico. Não, ele foi dando recursos. Então, quando ele permite a tempestade, porque se ele não manda a tempestade por algum motivo, ele permite uma tempestade também por um motivo, ele vai dar recursos. Ele vai dar uma pessoa, ele vai dar uma ideia, ele vai trazer alguma ferramenta, mas quem vai ter que operar essa ferramenta? A gente. Porque eu não orei e fiquei esperando alguém ir lá e falar assim, ó, eu vou rever a sua prova e vou te aprovar e vou te passar. Não. Ele mandou o recurso, eu tive fé, fiz o que eu precisava fazer, com toda a diligência, com toda a dedicação, com todo o amor, com toda a confiança. E a tempestade se acalmou. E as únicas coisas que eu conseguia dizer para Deus era, me ajuda, me ajuda. Então, assim, Deus é um Deus que ele gosta, né? Desse tipo de oração, desse tipo de clamor, desse tipo de súplica. Porque aqui a gente reconhece que a gente não pode. Porque num lago daquele tamaninho, pequenininho, um vento fazer uma onda, às vezes nem no mar tem onda, né? O mar tá calmo. Imagina lá num lago cercado por montanhas, da onde veio o vento? Entende? Então, assim, seja lá qual for a tempestade, ainda que grande, Deus nunca vai desamparar a gente. Nunca. E ele fica observando. Mas ele manda as pessoas. Você vê, no primeiro momento, ele mandou um amigo. Do nada. Ele chegou lá, já deu a dica e eu corri atrás daquela informação. Eu não fiquei lá parada, praticando a minha fé inerte. Não. No segundo momento, da mesma maneira. Eu não fui atrás da solução. Deus trouxe a solução. Eu só usei a ferramenta, pela minha fé eu criei. Que aquela pessoa era alguém que Deus estava colocando ali no meu caminho para algo que eu pudesse conquistar. E eu conquistei, a tempestade foi embora, porque nenhuma tempestade dura para sempre. Aliás, a única coisa eterna na vida é Deus, o resto é tudo passageiro. Seja felicidade, seja uma tempestade, seja um problema, tudo é passageiro. Até a nossa condição de pecado é passageira, porque Deus tem poder para nos transformar.
dia a dia, incansavelmente. Ele vai corrigindo, a gente vai, né, se regenerando, o Espírito Santo vai nos convencendo e a gente vai caminhando. Mas a gente tem que observar quais são as ferramentas que Deus está colocando diante de nós, porque muitas vezes a gente não alcança um resultado porque a gente não considerou que aquilo era uma ferramenta da parte do Senhor. Se eu ignorasse o meu amigo, né, ou essa minha amiga e não tivesse ligado, enfim, eu teria perdido uma grande chance da minha vida. E aquilo ia me frustrar, aquilo ia me entristecer. Então a gente tem que ficar atento ao sinal. Ainda que a nossa oração seja: Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Senhor, me perdoa. É simples palavras. 2 ou 3. Senhor, me ajuda. Senhor, me salva. Senhor, me perdoa. 3 palavrinhas. E Deus já é o suficiente para agradar o coração desse pai. Porque é espontâneo. Às vezes a gente faz orações e não são espontâneas. Ou são egoístas, talvez, assim, né? Mas aqui nesse caso era uma situação real, de uma tempestade real, grande, né? Que cobria o barco. Então não era um barco pequenininho, porque tinha 13 pessoas ali dentro, Jesus e os discípulos. Então era um barco grande, porque meu pai tem barco de pesca e cabe 5, 6 pessoas. E é grande. Imagina para caber 12. Tinha que ser uma embarcação boa. Para aguentar ali, né, o trabalho daqueles discípulos nas pescas e tudo, tinha que ser uma embarcação relativamente grande. Então eu fico imaginando o tamanho da onda que veio dessa tempestade. E ali então eles acordam Jesus, né? Eles não ficam preocupados se Jesus vai ficar bravo, vai ficar chateado, vai ficar ranzinza, porque acordaram ele. E eles dizem essas 3 palavras, né? Que não são 3 palavras mágicas. São 3 palavras de um coração cheio de medo, né? Um coração. E aqui diz assim: Senhor, salva-nos. E aqui diz que os discípulos falaram, então deve ter sido um coral. Imagina os 12 ao mesmo tempo dizendo: salva-nos. Porque dá a impressão aqui pelo texto que eles falaram ao mesmo tempo. O desespero chegou no mesmo momento. Né? O desejo de clamar chegou no mesmo momento. Eles estavam ali numa comunhão, no desespero. Mas eles estavam em comunhão, no desespero. E eu aprendo aqui que quando a gente vê alguém em desespero, a gente tem que entrar, não tomar para si o problema, né? Mas a gente tem que entrar nesse desespero da pessoa para ajudar, se nós já temos maturidade. Porque Jesus também estava no barco, a tempestade também chegou para ele. No mesmo barco, no mesmo lago, na mesma hora, na mesma situação. Só que Jesus dormia. Nem a onda fez com que ele acordasse. Mas quando os discípulos disseram: Senhor, salva-nos, Jesus despertou. A tempestade nem fez cosquinha em Jesus. O balanço nem fez cosquinha em Jesus. Mas quando os discípulos abriram a boca e falaram: salva-nos, imediatamente Jesus desperta. Só que Jesus desperta e repreende. E ele diz assim: por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? Só que aqui eu não acho que Jesus estava repreendendo, sabe? Assim, de estar bravo, no sentido assim de arrogância. Não, eu acho que foi uma pergunta assim no sentido de dizer: por que vocês estão com medo? Por que vocês estão com essa pequena fé? Eu não estou aqui com vocês. Vocês não precisam ter medo. Mas, ao mesmo tempo, não tem como não ter medo. Mesmo Jesus falando pra gente: não tenha medo. A gente tem medo. Tem que ter muita maturidade mesmo para estar nesse nível de Jesus. Mas, às vezes, a gente já atingiu um grau de maturidade para confortar alguém no meio da tempestade. Para não ficar incomodado quando alguém liga de madrugada pra gente. Falar: me ajuda, me ouve, me dá uma palavra, ora por mim. Porque Jesus aqui ele foi interrompido no sono dele. Então, assim, sabe? Eu fico pensando que quando a gente abre a nossa boca para clamar, ainda que Jesus pense que nós somos medrosos e de pouca fé, e de fato somos, né, na nossa miséria humana,
É horrível ser assim. Mas nós somos. É como eu falei, hoje eu fui pega de surpresa, ontem na verdade, por uma grande tempestade. E tudo que eu disse para Jesus foi, me salva. Eu não ouvi ele dizendo para mim, ai, Veridiana, sua medrosa, mulher de pouca fé. Eu não ouvi. Mas talvez ele tenha dito. Talvez eu estava tão atribulada que eu nem tenha percebido. Mas hoje, um pouco mais calma, um pouco mais tranquila, já gerenciando melhor as minhas emoções, eu percebi que eu não precisava ter ficado daquele jeito. Então, de alguma forma, Deus falou comigo. Só medrosa. Mulher de fé pequena. Mas ele não foi agressivo, ele não foi mal educado. Mas ele ministrou isso no meu coração, como quem diz assim, não precisa se preocupar. Você só precisa amadurecer. Você só precisa saber que eu estou no barco com você. Mesmo dormindo, mesmo calado, não importa. Eu estou com você e eu estou atento a tudo. E eu não vou deixar você morrer. Nesse sentido, desse seu problema. Então, não fique assim. E aí, quando eu parei para ler esse texto aqui agora, assim, repentinamente, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como pequenos versículos da Bíblia, né, uma porção tão pequena da Bíblia, retratou toda essa minha realidade. E aí eu falei assim, não, eu vou compartilhar com as pessoas, porque às vezes eu estou experimentando essa situação exatamente para compartilhar com alguém que está experimentando também. E aí, quando você experimentar essa situação também, e você já tiver mais, digamos assim, com o coração maduro, né, com uma disposição melhor de aconselhar, aí a gente vai se comportar como Jesus. Mesmo que a gente às vezes tenha que repreender. Mesmo que às vezes a gente tenha que dizer para a pessoa, poxa, para de ter medo, para de ter uma fé pequena, né? Apoia a tua vida na rocha que é Cristo. Às vezes a gente precisa também falar essas coisas, né, para a pessoa despertar. Né? Às vezes a gente fala num tom ou no outro, não importa, mas eu não sei o tom de Jesus aqui. Se ele falou bravo, se ele falou alto, se ele falou irritado, eu não sei. Eu penso que não, porque esse Jesus é lindo. Oi, Márcia, Cleusa, tudo bem? Bem-vindas. Então, assim, Jesus, ele é um Deus de amor. Então eu não consigo ver ele falando, pô, seus medrosos, seus homens de pequena fé. Eu não vejo Jesus falando nesse tom. Né? Talvez falou sério, talvez a gente precise falar sério, porque tem pessoas que às vezes precisam, né, de uma postura nossa um pouco mais firme, porque às vezes as pessoas estão tão desesperadas que se você vai lá dar um abraço, parece que aquele abraço conforta, mas ao mesmo tempo fragiliza. Não é assim? Eu já experimentei isso, eu estava mal, alguém veio me abraçar, aí o meu mundo caiu. Porque ao mesmo tempo que eu me senti protegida naquele abraço, ao mesmo tempo eu me senti mais frágil ainda. Lógico que depois disso as coisas vão mudando, né? E eu também já percebi isso nas pessoas. Às vezes, você vai abraçar a pessoa, aí a pessoa desmorona. Então a gente tem que saber ali quando manter uma certa distância, né? E conversar com aquela pessoa, olho no olho, e orientá-la e dizer, olha, a tempestade é grande, o barco também é grande, Jesus está nele, você não está sozinho, porque aqui não era só um discípulo, eram os 12. Às vezes a gente está em 2, 3, 5, 10, 20, não sabemos, né? Cada situação é uma situação. Mas o que eu aprendo com essa passagem bíblica e passando pelo que eu passei de ontem para hoje, por conta dessa notícia que chegou de forma inesperada, e que Deus tem me ajudado, né, a aprender com essa situação, não para resolver e ter um resultado, mas aprender para eu ter maturidade. Porque talvez o resultado que eu queira, eu não vá alcançar. Não depende de mim. É Deus quem sabe do resultado, das consequências de tudo isso que está acontecendo na vida dessa pessoa. Eu me condoí. Eu fiquei com pena, eu fiquei triste de verdade. E ainda estou, mas eu já não estou preocupada. Eu não estou mais me preocupando com essa tempestade, porque eu entreguei na mão de Deus e eu dei um grito, Senhor, me ajuda. Me ajuda porque eu não sei o que eu faço, eu não sei o que eu falo para essa pessoa. E aí eu fui orar, Deus me deu uma palavra, eu me encorajei,
liguei para a pessoa, falei aquilo que Deus tinha colocado no meu coração, e eu creio que essa palavra, né, que Deus falou comigo ontem, confortou o coração dessa pessoa. Eu tenho fé nisso. Agora, eu não posso interferir no plano de Deus, né? As minhas orações não é para interferir no plano dele. A minha oração precisa ser assim: Senhor, me ajuda a suportar a sua decisão. Me ajuda a entender, né? No sentido não de entender de uma compreensão plena e absoluta. Assim, de entender que o Senhor é soberano, a sua decisão é a sua decisão. Eu penso assim, mas é a sua decisão, eu não me dou o direito de discordar dela. Porque às vezes é difícil. Mas se a gente prestar atenção nos sinais, se a gente prestar atenção nas pessoas, se a gente começar a ouvir mais as pessoas, né, sem ficar naquele frenesi do desespero, daquele momento, naquela grande tempestade, eu tenho certeza que Deus vai encaminhar, né, a providência, a ferramenta para a gente usar. Como naquela época, eu nem servia a Deus ainda, eu era rebelde demais, eu vivia no meu pecado ainda, mas Deus agiu com misericórdia, porque Ele sabia que eu ia chegar no dia de hoje. Ele já sabia desse dia. Então eu precisei passar por aquilo, para hoje Ele me trazer a memória, para Ele dizer: eu não fiz lá no seu passado? Eu mudei? E aí eu me lembro quando Deus ele exortava o povo de Israel, né, e Ele falava assim: lembra quando eu abri o mar vermelho para vocês? Lembra quando eu tirei água da rocha e vocês mesmo assim foram se prostituir com seus ídolos? E mesmo assim vocês foram lá caçar assunto com o povo, com as nações? E vocês me desprezaram, vocês me ofenderam, vocês me causaram a ira. Vocês me obrigam a trazer juízo sobre vocês. Será que vocês não percebem que o pecado de vocês é contra vocês mesmos? Embora isso me afete, né, afete a minha santidade, vocês me desonram com esse comportamento de vocês, mas assim, será que vocês não percebem? Será que vocês não se cansam? Será que a memória de vocês é tão fraca, tão frágil? Porque às vezes eu fico pensando que a nossa falta de memória com as coisas de Deus é ingratidão. Porque Deus faz. Lembra quando aconteceu aquele episódio que o povo se fartou, não aguentava nem mais comer e se esqueceu de Deus, e Deus vem através do profeta e diz assim: caramba, o que foi que eu fiz para vocês? Onde foi que eu errei? Né? Como quem diz assim: onde foi que eu errei? Vocês se fartaram. Eu cumpri as minhas promessas, eu só pedi para vocês me obedecerem, para vocês cuidarem das coisas que eu pedi para vocês. E só foi eu abençoar vocês, e vocês fizeram o quê? Se bandeou pro lado de lá. E às vezes é assim, sabe? Eu já fui muito assim. Eu sei das coisas assim que eu aprontava, e eu tinha consciência que eu estava desagradando a Deus. Naquela época, né? Naquela época. Hoje eu já apanhei bastante da vida, já troquei meu fardo com Jesus, fiz ali uma troca rápida. Ele falou assim: ó, vinde a mim vocês que estão cansados. E aí eu falei assim: é mesmo? É só chegar? Ele falou assim: não, só chegar e ficar. O resto eu cuido. Aí eu falei: então tá bom. O que eu preciso fazer? Dá seu fardo, eu vou te dar o meu. Eu troquei meu fardo, né? Troquei ali de condição. E aí começou o processo, que não é fácil, né? Porque aí Deus começa a te falar umas coisas que você não dá conta que é pecado, e aí quando você descobre que é pecado você tem que abandonar, aí é uma luta, porque aí você tem que matar sua carne. Mas Jesus venceu a cruz por causa da obediência dele, nós vamos vencer a nossa. É nesse sentido que Jesus disse que quem quiser ser meu discípulo, pegue a sua cruz, venha após mim, não é na minha frente, é após, é depois de mim. Eu vou primeiro para dar o exemplo e vocês vêm depois. Pegue a sua cruz e me siga. Por quê? Porque essa cruz representa o nível hard, o nível máximo, o nível tipo ultra top de maluquice, de radicalidade que Deus fez Jesus suportar em obediência por nós. E é uma coisa assim muito difícil. É um texto simples, né, quando a gente lê. Ah, quer ser meu discípulo? Então pega a sua cruz, vem após mim e segue-me.
E aparentemente é uma coisa simples, né? Parece que é só andar atrás de Jesus e vai dar tudo certo. Só que não é só andar atrás de Jesus. Aí é que está o erro. Sabe? É nisso que as pessoas às vezes se perdem. Porque elas falam assim, mas eu já estou no caminho. Mas não é, a questão não é estar no caminho. A questão é como se anda no caminho. Porque naquele dia, todo mundo foi no caminho. Jesus não tirou ninguém do caminho. E ele não disse assim, vem pra cá quem andou no caminho. Ele diz assim, vinde a mim, benditos do meu Pai. Todo mundo chegou lá naquele dia. No dia que Jesus voltar para o arrebatamento da igreja, todo mundo vai estar lá. Todo mundo chegou. Jesus não contou a parábola das noivas? 10 eram sábias, 10 eram destrambelhadinhas. Todas eram noivas. Todas tinham lamparina. Todas estavam lá. Todas esperavam o seu noivo. Todas estavam na mesma condição de igualdade. Qual que é a diferença? A luz de 5 delas, né, elas não conseguiram manter a lamparina acesa. A gente muitas vezes não consegue manter a nossa lamparina acesa. E a gente mesmo no caminho anda em trevas. Mesmo no caminho que é Cristo, porque isso ele já conquistou. Eu posso amanhã me perverter e pecar igual uma doida. Eu não vou mudar a cruz. Eu não vou mudar o que ele sente por mim. Eu não vou mudar a realidade do projeto de Deus desde o Éden. O que eu mudo? A minha condição nele. Eu saio de uma vida, e esses dias Deus falou assim comigo, filha, por que tanta gente quer poder para ressuscitar mortos? Aí eu respondi assim para Deus, foi uma conversa muito maluca. E eu falei assim, Senhor, eu não sei para que poder, se não tem amor para desenfaixar. Lembra Lázaro? Jesus chega, depois de 4 dias, Lázaro já está decompondo já, né? Já estava fedendo, ou seja, já estava com a carne apodrecida, porque carne que está em dia não fede. Carne conservada não fede. E a carne de Lázaro fedia. Por isso Jesus teve que aguardar, porque se ele chega lá e ressuscita Lázaro num corpo ainda perfeito, sem estar fedendo, poderiam falar que ele desmaiou, que deram uma erva e quererem fazer com que Jesus passasse por mentiroso. Então tudo tem um propósito. Jesus chega quando o corpo está fedendo, quando o corpo já está em decomposição. Jesus diz algo muito simples, Lázaro, sai para fora. Quando Lázaro sai para fora, o que Jesus fala? Agora vocês desenfaixem ele. Adiantava ressuscitar Lázaro e deixar o cara enfaixado? Naquela época era um processo meio que de embalsamar, né? Então eles colocavam lá todo um incenso, umas ervas, enfaixava o cara todinho. De uma maneira sobrenatural, ele levantou e conseguiu dar os passinhos. Mas as mãos estavam coladas no corpo, envolvidas em faixas, o rosto também. Só que Jesus, ele ressuscita e depois ele diz assim para as pessoas, vai lá agora e desenfaixa. Ou seja, o sobrenatural, que é ressuscitar mortos, Jesus faz. Mas o tirar as faixas é uma função nossa. Então, assim, a gente tem que ajudar as pessoas, esses mortos que estão nos seus pecados, porque todo mundo está morto no pecado, não é? Eu também estava morta no meu pecado. Mas eu renuncio ao meu pecado porque eu já encontrei vida em Cristo. Não tem por que eu querer ser morta. Isso é irracional. Nenhum ser humano quer estar morto. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente quer o quê? A gente quer viver. E viver em abundância, em novidade de vida. Porque essa é a promessa de Cristo. Né? Não é uma vida perfeita, linda, maravilhosa. É com grandes tempestades. É com Jesus no barco, em silêncio, às vezes. Sabe? Observando nosso comportamento. Então, às vezes, eu vejo tanta pessoa com poder, né? E fala algumas coisas assim, em nome de Jesus. E às vezes até acontece. Porque Jesus não pode negar o próprio nome. Ele não pode voltar atrás daquilo que ele mesmo falou. Porque ele disse, tudo que fizeres em meu nome,
assim vai acontecer. Então, se um ímpio, né, uma boca suja, um coração insolente, falar algo da parte de Deus, em nome de Jesus, Deus tem que ser fiel à própria palavra dele. Não estou dizendo coisas que as pessoas falam de opinião pessoal, estou dizendo da palavra, né? Jesus vai ter que cumprir aquilo. Não porque ele é obrigado, mas porque ele tem zelo pela palavra. Ele é fiel à palavra dele. Então, assim, se a nossa fé está nele, a gente não precisa de gente falando, a gente só precisa da palavra. E a palavra está disposta, a palavra está disponível, a palavra sempre está ali, ó, diante dos nossos olhos. Oi, Ju, a paz do Senhor, tudo bem? Márcia, tudo bem? Paz do Senhor. Então, assim, quando nós estamos dispostos a ouvir a palavra, a manter, né, a nossa lamparina acesa, naquele dia, todos vão chegar diante do rei. Toda a terra confessará, todo joelho se dobrará. Qual que é a questão? É que nem todo mundo vai subir. Mas que todo mundo vai chegar naquele dia, vai. Se Jesus voltar agora, todo mundo chegou. Não chegou no dia do juízo? Inclusive os mortos vão chegar também. Uns ressuscitam para a morte eterna, outros para a vida eterna. Mas ressuscitou ou não ressuscitou? Ressuscitou. Então o problema não é estar no caminho. O problema não é andar atrás de Jesus. O problema é se nós estamos de fato no caminho e tendo uma vida de obediência. Se nós estamos no caminho, seguindo a Cristo, simplesmente por seguir, cumpre uma coisa aqui, outra ali, ou se nós realmente estamos buscando ter a mente de Cristo, o coração de Cristo em nós. Primeiro, para ter fé, para aguentar essas tempestades. Segundo, para que a nossa oração seja uma oração genuína, que brota no nosso coração, na nossa alegria quando estamos gratos. Senhor, obrigada. E no nosso desespero quando a gente fala, Senhor, me salva. Porque às vezes a nossa oração vai ser só essa. Talvez a nossa oração hoje seja uma oração de gratidão. Senhor, muito obrigado. Talvez seja uma oração de desespero. Senhor, me salva. Mas não importa. Deus não está preocupado com a quantidade das palavras. Deus está preocupado se está saindo daqui, ó, do nosso coração. Porque no nosso momento de grandes tempestades, é a Ele que nós devemos buscar. Nos nossos momentos de grande alegria, é a Ele que nós devemos buscar. Para agradecer ou para suplicar ajuda. É assim que a gente anda. É assim que a gente suporta as grandes tempestades. Mesmo que a gente tenha o que ouvir dele. Homens medrosos, de pouca fé. E a gente fala, é verdade, Senhor, eu sou. E nós somos, vai fazer o quê? Vai mentir para Deus? Não dá. Não dá para mentir para esse Deus. Ele é onisciente, ele conhece o nosso coração. Então, Jesus, muitas vezes, ele vai acalmar o que está dentro de nós. Porque observa que primeiro ele acalmou os discípulos. Calma, gente, relaxem, fiquem quietos. Só que enquanto Jesus falava isso, aqui nesse texto, a tempestade estava rolando solta para o lado de fora e as ondas ainda estavam cobrindo o barco. Só que quando eles ouviram a voz de Jesus, eles meio que... Ah não, Jesus já acordou, Jesus está aqui falando com a gente, vai ficar tudo bem. Só que a tempestade do lado de fora não estava rolando? Tava. Qual que é a questão? É que na oração que eles fizeram, eles despertaram Jesus. E Jesus ali se levanta em socorro deles. E quando eles veem Jesus ali e ouvem Jesus, eles se acalmam. Qual que é a nossa questão? É que a gente não vai ouvir de forma literal e nem vai ver de forma literal. Por isso que o autor da Carta aos Hebreus disse, a fé é a certeza das coisas. Eu sei que ele me vê, eu sei que ele me ouve. Isso para mim tem que ser o suficiente. E aí nos meus momentos de dificuldade, mesmo sem ver Jesus, né, literalmente, mesmo sem ouvir Jesus, literalmente, eu me socorro nas Escrituras. Eu passo um tempo com elas. Eu me debruço, eu deixo Deus falar comigo e Ele vai falar.
Ele vai falar, isso é certeza absoluta. Você quer ouvir a voz de Deus? Como dizem por aí, leia a Bíblia. Você quer ouvir audivelmente? Leia em voz alta. É assim. Você quer ver Jesus? Fecha seus olhos. A gente não sabe o rosto dele, mas pela fé. O justo vive pela fé. Se nós não temos fé, não somos justos. E quem é o justo? Não é o bonzinho. O justo é aquele a quem Cristo justifica pela cruz, pela sua morte, pelo resgate, pelo preço pago. Esse é o justo, é aquele que crê. E mesmo que a tempestade esteja lá fora, parecendo que vai acabar com a gente, o que eu aprendo aqui? Que depois que Jesus falou com os discípulos, ele deu uma ordem. E tudo se acalmou. Ou seja, olha o que a palavra diz. Jesus levantando-se, porque assim, ele estava dormindo e deitado ele continuou. E conversando com os discípulos, deitado, porque se ele se levantou, ele estava como? Em pé que não estava, né? E aí diz assim, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar. Aí o que o mar faz? Diante da voz do Criador. O mar olha para o Criador e fala, sim, senhor. O vento olha para o Criador e faz o quê? Sim, senhor. E a gente olha para o Criador e faz o quê? Não, senhor. Porque nós somos assim. Nós, seres humanos, os filhos, não, senhor. Mas o vento obedeceu. E esses dias eu estava falando sobre o quê? Ah, sobre o galo que cantou. Lembra, Pedro, quando Jesus fala assim, Pedro, para de falar as coisas que você não sabe, porque antes que você quando você me negar 3 vezes, o galo vai cantar. Aí eu fiquei pensando, eu falei assim, nossa, que interessante, né? Onde que estava esse galo? A que horas era? E como que ele sabia qual seria a 3ª vez que Pedro negaria Jesus? Ele estava onde que ele ouviu? Inexplicavelmente, quando Pedro nega a 3ª vez, o galo não sei onde, não sei como, ele simplesmente canta. Isso é muito doido, o evangelho é muito doido. Porque assim, onde que estava esse galo? Só que Jesus deu uma ordem. Quando Jesus fala assim para Pedro, Pedro, antes que o galo não cantará antes que você me negue 3 vezes. Até aí, ok. Só que eu fico pensando, caramba, um ser racional não entendeu o recado e o galo obedeceu. E eu fiquei maravilhada com isso. Eu fiquei assim, gente, o galo obedeceu, o galo obedeceu. O galo ouviu Jesus. O galo ouviu Jesus. E a gente não ouve, porque Pedro não ouviu. Com certeza, né? Porque se Jesus fala assim pra mim, Veridiana, antes das 3 da manhã você vai me negar 3 vezes, eu vou ficar vigiando até. Mas Pedro era um homem comum, Pedro era um homem pecador, normal, tá tudo certo. Porque depois ele vai e se arrepende. Foi bom ele ter passado por aquela situação. Foi bom ele ter passado perrengue com Cristo. Por quê? Porque isso fez dele um homem maduro. Né? Essas experiências não é para deixar a gente arrogante. Essas experiências são para deixar a gente maduro. Mais coração disposto com a dor do outro. Não é? Então. E aqui, então, quando Jesus se levanta e repreende o vento e o mar, e eles se acalmam, isso prova que, primeiro, Jesus cuidou dos discípulos. Às vezes, Jesus está cuidando de você e a tempestade rolando solta. E você fala, pô, mas Jesus está aqui, eu estou vendo ele, estou ouvindo a palavra, mas a tempestade não para. Calma, vai parar. Mas só que Jesus, primeiro, ele vai te acalmar. Depois, em certas situações, né? Então aqui, o que Jesus precisava fazer? Acalmar aqueles homens desesperados. Depois, ele resolveu com o vento e com o mar. Porque a prioridade aqui eram aquelas vidas, eram os discípulos. E Jesus primeiro então vai acalmar e atender o clamor daqueles homens. Depois, ele já sabia que o mar ia obedecer mesmo. Ele já sabia que o vento tinha fé o suficiente para obedecer o Criador. Então ele não ia ficar assim, tipo, preocupado, né? Entende? Então,
que a gente possa entender que às vezes Deus está cuidando de nós enquanto a tempestade está lá do lado de fora. Vai sair do barco? Não, vai ficar dentro do barco. Vai continuar desesperado? Não. A gente só precisa de fé para saber que a qualquer momento, durante aquela nossa conversa, ou de uma advertência de Deus, porque aqui ele diz assim, poxa, vocês são medrosos, hein? Vocês não têm fé, não? Às vezes Deus vai até dar uma bronquinha antes, né? Vai dar uma aliviada ali depois. E depois, ele dá uma ordem ali, ô vento, fica quietinho, ô mar, fica quietinho. É assim. Mas Jesus faz. Ele faz. E se ele der uma ordem para o seu problema obedece. Se ele der uma ordem para a sua doença obedece. Se ele der uma ordem para o seu desespero obedece. Mas a gente tem que saber para quem clamar e a gente tem que saber se posicionar também. E é tão incrível que aqueles homens andavam com Jesus que eles dizem assim para concluir, né? Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? E aí eu faço a pergunta pra gente. Quem somos nós que diante de um mar que obedece e de um vento que obedece, a gente que é filho não obedece? Por que Deus ama tanta gente? Porque tá todo... Ó, a estrela obedece, o sol obedece, a lua obedece, o mar obedece, o vento obedece, o defunto ressuscita e obedece, um morto corpo, barro. E a gente que tem consciência não obedece. Ah, mas obedecer é o quê? Obedecer é quando Deus fala assim, crê em mim, que eu vou dar alívio para vocês, e você obedece crendo que ele vai dar alívio. Isso também é obediência. Obediência é você tá num momento de desespero e Deus te lembrar de algo lá do passado e falar assim, eu não te salvei lá? Eu não te ajudei lá? E aí você ter obediência para receber aquela palavra de exortação e falar, é verdade, Senhor. O Senhor salvou naquele tempo, o Senhor vai me salvar agora também? Obediência é isso. Tem gente que acha que obediência é ficar numa caixinha cheia de regras. Não, a gente obedece a Deus 24 horas por dia. Quando ele diz assim, ó, você precisa caminhar que você tá gordinha. Olha, você precisa fazer isso porque essa sua alimentação não tá legal. E fica vindo aquele pensamento recorrente. E às vezes é o Espírito Santo. Ó, para de beber Coca-Cola. Isso aí rouba o cálcio do seu organismo. E a gente acha que é só uma voz, sei lá da onde. E Deus está cuidando da gente. Por que Deus proibiu comer carne? Como que você preserva uma carne por 3, 4 dias no deserto? Se não tem geladeira, não tem freezer, não tem nada. Vai comer carne podre? Vai comer um cadáver? Porque quando a gente come carne vermelha, a gente está comendo um cadáver de um bicho. Só que hoje existe, né, toda uma indústria de refrigeração, de cuidados, de conservação, de um monte de porcaria de produto que colocam na carne pra gente comer. E a gente não tá comendo carne, né? A gente tá comendo um cadáver. Né? Tem gente que fala assim, ah, não pode falar assim, mas quando você mata o bicho, que você come, você tá comendo o quê? Cadáver. Então, nessa época, né, que nem eu estava fazendo um estudo e as pessoas estavam falando sobre vinho. Nessa época, o vinho era fermentado. Por quê? Porque eles engarrafavam, né, colocavam lá no odre, e aquilo fermenta sozinho. Ou você acha que refrigerante o cara vai lá e bota um gás lá dentro? Não, fermenta sozinho. Tudo fermenta sozinho. Isso aí são reações químicas de moléculas, e aí já é uma outra parada de física que eu não sou professora, eu também não sei explicar direito. Mas eu sei isso daí, né? Então, é lógico que Jesus bebia vinho de uva fermentada. Porque naquela época a água era suja, era impura. Se adicionasse no vinho, estragava. Mas tinha também o vinho de péssima qualidade, como na Boldas lá de Caná, né? E quando Jesus transforma a água em vinho, ele transformou no vinho puro. Não era suco misturado. Porque senão o rapazinho lá não teria elogiado. Então, assim,
a gente tem que tomar cuidado com essas coisas também, né? De interpretação e de obediência e tal. Então, às vezes, não é uma caixinha de norma obedecer Jesus. Ó, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode isso. Você pode tudo. Tudo que você quiser fazer, você faz. Se você quiser sair agora da sua casa e matar alguém, você vai lá, você pode? Pode. Mas é obediência? É isso que Deus quer? Não. Você pode xingar? Pode. Pode falar palavrão? Pode. Pode não ter fé? Pode também. Poder pode. Mas eu creio que pelo amor que Deus tem por nós, Ele não vai deixar a gente nessa vida de engano. Nem que Ele tiver que levar a gente para sei lá, para uma situação até de enfermidade ultra mega. Para no último suspiro a gente só ter 3 palavras: Senhor, me salva. E aí Ele vai falar assim: ok, te salvo. Porque ninguém pregou pro ladrão da cruz, né? Ninguém pregou pro ladrão da cruz. Quem que falou para ele que Jesus era o rei? Quem que falou para aquele ladrão na cruz que Jesus voltaria com o reino? E o que o ladrão fala? Ai, Senhor, ó, então, quando o Senhor voltar com esse seu reino aí, o Senhor se lembra de mim? Olha a oração do camarada, não sabia nada de Bíblia, de teologia, de exegese, de caixinha, de religiosidade, não sabia nada. Uma simples oração ali: Senhor, lembra de mim? Aí Jesus falou assim: tamo junto, é isso aí. Agora você vai comigo pro paraíso. Agora. O que ele quis dizer? Que naquele exato momento o cidadão seria levado aos céus? Não, o que ele quis dizer agora é: agora você encontrou salvação. Só que aí no caso ele morreu salvo porque foi uma morte na sequência. A gente ainda não morreu. Então a gente precisa ficar dando manutenção na nossa vida com Cristo. Então é isso que eu queria compartilhar. A Ju chegou atrasada, né? Não pegou o começo. Depois você assiste, fofinha. Depois você vê, eu vou deixar salvo no Facebook, no Instagram, no YouTube, né? Que pessoas possam ser edificadas, né? Pessoas possam ser edificadas pela palavra de Deus e que elas possam aguentar firme nas tempestades, sabendo que Jesus vai dar uma ordem no tempo dele, do jeito dele. Enquanto isso, sabe o que a gente faz? Fé e ação. Né? Porque quem tem fé, mas não tem ação, me apresenta as suas obras. Porque obra qualquer um faz, não precisa de fé para ter obra. Mas ter fé sem obra, aí é perigoso, hein? É muito perigoso. Então, assim, vamos ter fé, vamos agir, né? Vamos ter a consciência de Cristo, amar o nosso próximo. Quem tem maturidade, né, para auxiliar, entrega uma palavra de conforto, uma exortação às vezes. Jesus não tem problema em exortar pessoas. Boa noite, Thaís, seja bem-vinda. Jesus não teve problema de exortar os seus discípulos com medinho que eles fossem embora. Quem é de Deus, diz a palavra que quem é de Deus ouve o que é de Deus. E quem rejeita o pregador, no sentido de fato estar compartilhando a palavra, nega o próprio Cristo. E Jesus disse assim: se não te receberem por causa de mim, a mim também não recebe. E não recebendo a mim, o meu Pai não recebe. Então, assim, nós não precisamos ficar preocupados se estão nos recebendo ou não. A gente só precisa fazer a nossa parte. E quem disser não, mal sabe que está perdendo, não é assim? Eu sei o que eu perdi no meu tempo de prostituição, no meu tempo de vidinha nojenta. E hoje eu tô aqui e eu quero compartilhar, né? E é isso. Ju, um beijo. Deus te abençoe, meu amor. Tá sumidinha no WhatsApp, né? Ai, ai. Depois você assiste. Se tiver alguma coisa para compartilhar comigo, depois você manda lá no meu WhatsApp. Tá bom? Beijo. Fica com Deus. Tchau, tchau. Te amo, Ju. Fica com Deus. Tchau, tchau. Gente, quem entrou, obrigada, viu? Deus abençoe a vida de cada um. A vida de vocês é importante para Cristo, para mim, né? E que sejamos um corpo, e que sejamos família, e que tenhamos a mente de Cristo, e que possamos nos ajudar cada dia, né? Porque hoje eu tô aqui falando, mas eu já tive momentos que eu precisei ouvir, né? E foi muito bom ouvir coisas de Deus, de quem é de Deus. Né, Ju? A gente sabe disso, né?
ouvir coisas de pessoas que têm um compromisso com o reino espiritual, né? Porque tem muita gente falando de Deus, mas não são pessoas de Deus. E a gente recebe porque a gente retém o que é bom. Mas, naquele dia, não cabe a nós o julgamento. Vamos orar para que essas pessoas se convertam pelo poder que a palavra tem de transformar a vida. Transformou a minha e vai transformar, eu creio, de todos aqueles que estiverem com o coração disposto para ouvir, para aguardar e obedecer. Beijo, Ju. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.